Por amor deles, eu me santifico. Fala. Desde guri, para mim foi fácil entender essa questão de santificar pelo Senhor, né? Então, a questão de oração, de jejum, etc e tal. E aí, justamente quando eu pensava em fazer isso em prol do meu irmão, eu achava que seria tipo uma coisa de interesse. Eu vou me santificar pelo outro, mas eu deveria fazer isso por Deus. Isso é muito simples. Onde é que está na Bíblia isso? Oi? Qual parte? A questão é muito simples. Onde é que está na Bíblia isso? A questão é muito simples. Ele está falando o seguinte, Thaís, que ele sempre aprendeu, ou intrínseca ou extrinsecamente, que a santificação era por causa de Deus, que não valia a pena você se santificar por causa do outro. Senão era o interesse. O sentimento que eu tinha que seria algo de interesse, assim, eu estou fazendo para obter um resultado com o outro. Então eu deveria direcionar minha força para Deus, não para o outro. Ok. A questão é, aonde tem base bíblica para isso? Buscar a santificação sem a qual ninguém verá Deus. O que Deus está falando? De buscar por causa dele? Não, meu. Está falando que se você não tiver uma vida de santificação, você não vai ver Deus. Mas quando Jesus ora em João 17, ele está ensinando em qual é o alvo da nossa vida de santificação. Meu alvo em me santificar não é ver a Deus. Meu alvo em me santificar é para que eu possa apresentar os meus irmãos lavados, purificados diante do Senhor. É por amor deles que eu me santifico. Mas, de fato, sem essa santificação, ninguém vai ver Deus. Mas é lógico. Também não posso ser Cristo na vida do meu irmão. Também, Juliano está dizendo também, eu não posso ser Cristo na vida do meu irmão se não há santificação. E se eu não vejo Deus, eu sou testemunho. Porque a testemunha é só quem... Nossa, agora deu um nó. Se testemunha é só quem vê, então se eu não vejo a Deus, e sem santificação ninguém vê a Deus, então eu não posso testemunhar. Hã? Só acaba em hipocrisia. Aí, ó, como isso não é praticado, o que acontece? Eu preciso criar um monte de regras. Eu preciso de pelo menos umas 3 ou 4 cabeças que obedeçam, porque se tiver uns 3 ou 4 que obedecem as regras, pelo menos aparentemente, eu posso bater na cabeça dos outros. Se ninguém conseguir obedecer as regras, eu não posso bater em ninguém. Senão eu não convenço ninguém. Mas se eu conseguir umas 3 ou 4 cabeças que aceita tudo, que finge que está atendendo o negócio, eu consigo bater na cabeça de todo mundo e dizer que está certo. Isso é a religião. Cristo Jesus nos manda santificar em prol de outros. E havendo santificação, eu vejo Deus. Então eu tenho poder e testemunha poder e autoridade para testemunhar. E ao testemunhar, outros se tornam irmãos. E por amor de outros, agora também eu vou me santificar. Fechou o ciclo, amado? Ou não? Ficou confuso? Vamos lá. Vamos lá. Por amor de meus irmãos, eu me santifico. E com santificação, eu vejo Deus. Isso mesmo. Eu vejo Deus. E porque eu vejo Deus, eu posso ser testemunha. Porque se eu não estou vendo, tocando, então eu não vou ser testemunha. Ora, é muito óbvio, amados. Olha só, pensa bem. Deus é Emanuel. Jesus é Deus Emanuel? Alguém tem dúvida disso? Hã? O que é Deus Emanuel? Jesus está aqui agora, pessoalmente? Não. Ele não está fisicamente aqui. Ele está à direita do Pai. É um homem sentado à direita de Deus. Calma, vai chegar lá. Então, pessoalmente, Jesus está aqui em pessoa, fisicamente? Não. Então ele não é mais Deus Emanuel. Não, ele continua sendo Deus Emanuel. Porque apesar de não estar em pessoa, nós que somos o seu corpo, estamos aqui, ó. Eu toco no Cristo, se eu creio em sua palavra. Então vocês são Deus Emanuel para mim. Eu toco em Cristo, eu vejo Cristo, eu ouço a voz de Cristo. Está do meu lado, Deus Emanuel. O Deus Emanuel tem a mesma conotação que aquele lance que se falou há muito tempo aí da Shekinah. A glória de Deus, a imagem de Deus que se pode ver. Qual é a imagem de Deus que o mundo pode ver hoje?
Vocês. Então, os amigos ímpios que negam a ouvir a palavra, por se relacionar conosco, eles estão vendo Deus, estão lendo a Bíblia. O Rainer fala muito disso. Nós somos a Bíblia que os ímpios leem. Então, nós somos o Deus Emmanuel. Você está lá na escola, você está vendendo os cursos, você toca nas pessoas, é Deus quem está tocando nela. Vai. 4, 12, 13, falando assim: ninguém jamais viu a Deus, ponto vírgula. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos otorgou o seu Espírito. Então nós temos. Eu vejo Deus. Vamos lá. Por amor deles, eu me santifico. Sem santificação, eu não consigo ver Deus. Sem santificação, eu vou ver um monte de problema. Eu vou ver um monte de encrenca. Sem santificação, quem vai ver vão ser olhos carnais. Com santificação, os meus olhos espirituais olham e veem Deus. Faz sentido? Abraça ela, pelo amor de Deus, que eu tô longe dela. Aí vai ser aquela coisa assim, nossa, a igreja está sendo destruída, a igreja está ferida. Você pensa, a igreja está ferida, a igreja está com problema, a igreja está sendo destruída, a igreja... Que igreja que está sendo isso? Eu estou falando do Deus Emmanuel. Quem está destruindo Deus Emmanuel? Dessa igreja que está entrando parar no inferno. Somos nós que estamos entrando no inferno com o pé no meio. Uau! O diabo está apavorado com essa realidade. Entende, querido? Nós somos Deus Emmanuel. Aí, sem a santificação que eu faço por causa de vocês, eu não consigo ver a Deus. Então, por causa de vocês, eu me santifico. E por causa da santificação, eu olho para vocês e vejo Deus Emmanuel. Me corrigindo, me amando, me suprindo, me guiando. De repente, trazendo a ideia de santificação. A santificação é muito simples. A gente acha que santificação é fazer tudo certo. E pecar é fazer tudo errado. Isso é mentira. Santificação não tem a ver com procedimentos, tem a ver com identidade. A minha identidade, eu fui arrancado do mundo e separado para ele. Ok ou não? Isso é santificação. O mundo sempre opera em torno de si mesmo. A relação no mundo é assim, ó, nós somos amigos. Então, é uma via de mão dupla. Eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho, nós compomos um todo. Isso é amizade. Não é isso que o mundo ensina que é amizade? Na cabeça de Deus não é assim. Na cabeça de Deus é assim. Eu sou amigo da Soraya. Eu dou. Não interessa se a Landinha vai poder me dar. Como é que você sabe disso, Eric? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o Eric de tal maneira que em prol dessa relação ele perdeu o que ele tinha de mais precioso. Ainda que ele sabia que eu nunca ia poder recompensar ele por isso. A recompensa é você. No dia que o Senhor pegou e resgatou o meu coração, lá em Belo Horizonte, em 2003, em abril de 2003, foi essa a fala do Senhor. Eu olhei aquela cena, eu tive uma visão do Senhor recebendo meu coração, e eu falei assim, Senhor, mas eu já estraguei o seu projeto todo. Como é que você pode me receber? Mas aí eu vou estragar tudo de novo. Aí o Senhor falou comigo assim, você é mais importante para mim do que o meu projeto. Eu gosto muito de lembrar de uma cena do lema do filme O Resgate do Soldado Ryan. O Resgate do Soldado Ryan. Diz: a missão é um homem. O projeto do Eterno é você, sou eu. É uma família, então é pessoas. Então tudo que nós fazemos, amados, que não seja em prol da relação entre irmãos, é pecado. Vir para esse encontro sem nada para dar, ou sem ter uma ferida aberta para receber,
Que eu acho que seria a única coisa que justificaria não ter nada para dar. Eu falar assim, ó, amados, eu queria ter para dar, mas eu estou com uma ferida tão grande no meu coração que eu preciso ser curado. Então, vir para o encontro sem essas coisas, sem essas ofertas na mão, essas oferendas para dar para o Deus Emmanuel, é pecado. Alguns de vocês têm palavras que vocês receberam do Senhor que vocês não sabem o que vão fazer. O endereço dessa palavra está aqui hoje. Alguns de vocês estão com uma ferida aberta no peito. Não tem nada para dar, mas precisam de uma palavra. A palavra que você precisa está aqui hoje. Que Deus nos dê graça para que o milagre encontre a necessidade. Porque Deus já está aqui. Dá uma panorâmica assim, olha para os irmãos, ó, Deus Emmanuel. Então, há um irmão chamado Ralph Neighbor, que diz que precisa saber 3 coisas para que haja um milagre. Primeiro, uma necessidade. Segundo, milagre. Terceiro, Deus. Deus está aqui, Deus Emmanuel. Então, aqui estão necessidades e milagres. Eu não sei como fazer para encontrar uma coisa com a outra. Eu preciso de vocês. Vamos ler 1 Coríntios 14 agora? Entendido esses princípios, a gente lê 1 Coríntios com outros olhos. Versículo 23. 1 Coríntios 14, versículo 23. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar, ó, isso aqui é só porque tem gente que está falando assim, não existe esse negócio de reunião na Bíblia. Existe sim. Está ali. E é para acabar com essa mentira de que eu sou contra a reunião. Eu não sou contra a reunião. Eu sou contra o que nós fazemos nas nossas reuniões. O que nós fazemos nas nossas reuniões ajuda Satanás, não Deus. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 23. Então Paulo está falando aqui, ó, se portanto toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não disserão que vocês estão malucos? Entende o que é falar línguas? É falar língua mesmo. Então se entra alguém aqui, nós estamos tudo falando em língua, vamos mover. Nada de errado nisso, eu acho legal. O cara falou assim, nossa, pô, tá muito doido. Estava muito estragada a Miruana. Mas se todos profetizarem, e alguém incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é um pecador, e por todos será julgado. Uai, não era para julgar? Os segredos do seu coração, então, vão se tornar manifestos, e assim, essa pessoa se prostrando em terra, adorará a Deus e testemunhará que, em realidade, Deus Emmanuel. Olhem para o texto bíblico aí, amados. Façam como os irmãos de Bereia. E vejam se o que eu estou falando é verdade. Vocês não são obrigados a concordar comigo. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se rosto em terra, adorará a Deus. E testemunhará que, em realidade, Deus Emmanuel. Deus Emmanuel. Deus entre nós. Entenderam a receita do bolo? Entenderam que a falta de profecias entre nós é pecado? Entendeu por que nossas reuniões são chatas? Não tem que jogar o bebê fora, amados. Tem que só tirar a sujeira. Colocar água limpa. Portanto, qual a atitude correta? Então, ora, quando vocês se reunirem, cada um de vós, quantos? Quantos são cada um? Um. Todos. Quantos ficam de fora? Cada um. Cada um de vós tem um salmo. Olha, ele falou assim, ó, cada um de vós tem que ter. Ele falou isso aí. Então, vocês vão ter que ter alguma coisa. E parece que a gente está falando isso para vocês. Ah, não, tem que ter. O Léo está buscando revelação e sonhos do meu. Cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, ou uma revelação, ou uma palavra em determinada língua, ou o outro tem interpretação dessa língua. E tudo seja feito para a edificação dessa eclésia que decidiu dar sua vida em resgate de outros. Gente, que evangelho pesado que nós criamos.
As pessoas têm uma norma de conduta para serem seguidas e que quando elas não seguem, elas ficam cheias de dúvidas se são ou não são discípulos ou igreja. E Jesus está dizendo que o único critério para ser a igreja dele era o hábito de dar a vida uns pelos outros. Se alguém falar em uma língua estranha, que fale somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja um que possa interpretar, pelo menos. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado, falando consigo mesmo e com Deus. Eu começo a falar em outras línguas, em voz alta, dá uma emoção, eu falo, e aí sim mesmo, e de repente ninguém interpretou. Eu falo baixinho, sento lá e continuo falando em línguas, eu e eu mesmo com Deus. Tratando-se de profetas, que falem 2 ou 3. Então, Deus começou a falar entre nós, Deus começou a profetizar e se levantam profetas. No máximo 2 ou 3 devem falar. Os outros julguem com zelo que foi dito. Ora, então Deus vem e entrega uma palavra de profecia a Thaís. A Thaís sai doida, vem com a cabeça torta, porque a palavra de Deus, Deus faz isso com a gente, né? Ele sai com a cabeça tudo zoado daqui. A palavra de Deus não manda fazer assim. O Valdemir me liga no meio da semana e fala: Eric, Deus mandou te entregar uma palavra. Aí antes dele entregar, eu falo assim: Valdemir, quem julgou essa palavra? Como assim, Eric? Ué, a Bíblia está falando assim: 2 ou 3 profetizam e os demais julguem a palavra. Alguém precisa julgar a palavra, mano. Não, eu não tive tempo de levar para ninguém julgar, não. Eu vou te entregar e você leva. Tá bom.